Trono de Vidro é um tópico sensível, e quando eu digo tópico sensível, eu quero dizer tópico sensível. Então, o vídeo de hoje é para falar dessa saga maravilhosa que ocupou a minha mente por um ano inteirinho. Comecei a ler a saga de Trono de Vidro há exatamente um ano atrás. Mas por que eu demorei tanto tempo para ler Trono de Vidro? Na real, eu não demorei tanto tempo assim. Os primeiros 7 livros, se eu não me engano são 7 ou 8 livros da saga, enfim. Os primeiros livros eu li em 6 meses, o que foi muito rápido, porque são livros muito grandes, são livros muito densos a leitura, né, uma fantasia muito complexa, então eu considero bem rápido 6 meses. Porém, quando eu cheguei no último livro, eu entrei em uma ressaca literária, que é aquele tipo de ressaca que você não quer acabar o livro. Essa é a realidade. Não era uma ressaca porque o livro é chato, não era uma ressaca porque eu li outras coisas melhores, era uma ressaca porque eu não queria acabar Trono de Vidro. Porém, em junho desse ano, eu voltei a ler o livro e eu finalizei a saga e eu tenho muita coisa para falar sobre. Eu não vou dar spoilers nesse vídeo, eu vou tentar não dar spoilers nesse vídeo, mas eu vou tentar falar sobre os pontos que eu mais gostei e os pontos que eu não gostei, que foram poucos a propósito, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, eu concordo que Trono de Vidro é uma fantasia incrível, é uma fantasia muito bem escrita, muito bem construída, um universo muito interessante, mas não é a minha fantasia preferida da vida. Tipo assim, é uma das melhores que eu já li, ela é muito bem escrita mesmo, mas não é a minha preferida da vida. E eu acho que o ponto principal que faz essa fantasia não ser a minha preferida da vida é que Trono de Vidro tem muitos subplots de histórias. Como assim? Deixa eu explicar. Tipo assim, tem a história principal, que é ali da Celina, né, a protagonista, e tem a história principal dela, e tem vários núcleos pequenos de outras histórias. Isso não é tão presente no primeiro livro, mas é mais presente do terceiro livro em diante, né? Tem mais personagens e tem mais coisas acontecendo além do ponto principal da Celina. Por mais que todos esses núcleos eles girem em torno de uma grande história, tem esses pequenos núcleos. O que me impede... Gente, meu luz descarregou, mas enfim, ignorem. Tem esses subplots que me impedem de me focar tanto na história principal da protagonista, da Celina, né? Então isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Não é tão tipo assim, não, mas me incomoda um pouquinho só. E uma coisa que eu acho importante falar também é que no primeiro livro de Trono de Vidro, eu nunca diria que a saga se tornaria o que ela se tornou. Por quê? O primeiro livro de Trono de Vidro não é um livro ruim, mas ele é um basicão de fantasia. Tipo assim, tem a Celina, ela tá presa num lugar, ela é super incrível e um príncipe resgata ela pra ela fazer uma coisa pra ele e aí lutar pela liberdade dela. Tipo, 90% dos livros de fantasia tem esse plot. Então, o primeiro livro ele é bem básico, é o tipo de livro que você pensa, tá, já li 1000 histórias assim. Só que a gente vê que tem muito potencial. E é muito bom isso, porque assim, é o que eu sempre digo, se você quer ler fantasia, você não pode desistir no primeiro livro, gente, não tem como. Porque fantasia, normalmente, é um gênero que tem muita coisa nova. Literalmente, em Trono de Vidro é toda uma realidade, é todo um mundo. Então tem história daquele mundo, tem um sistema de magia, tem personagens, tem a história dos personagens, tem como funcionam as coisas ali, então é uma coisa muito nova. Por isso o autor, o escritor, ele tem que te introduzir muitas coisas. Então acaba que o primeiro livro de fantasia, ele é sempre muito introdutório, é muito informação, sabe? Então acaba sendo um livro um pouco mais chato e muita gente desiste no primeiro por conta disso. Mas se você quer ler fantasia, ler sagas de fantasia, porque é muito difícil a gente achar livros únicos de fantasia que sejam tão bons quanto sagas, né? Porque fica complicado você desenvolver toda uma história em um livro só. Por regra, todo primeiro livro de fantasia vai ser um pouco chato. Então você tem que ter noção que se você quer ler fantasia, você não pode desistir logo de cara assim, tá? A gente tem que entender que vão ter essas dificuldades. Mas eu senti que tinha muito potencial e eu continuei. E o segundo livro, acho que foi assim o que eu percebi que eu ia gostar muito dessa saga. Então, uma das coisas que eu acho importante falar é que eu gosto muito do Dorian, do personagem do Dorian. Eu acho que o personagem do Dorian é muito bom porque ele bate de frente com a personagem da Celina no quesito ser um personagem cativante. A gente quer saber do Dorian no mesmo nível que a gente quer saber da Celina. Tipo, do mesmo nível que eu quero saber o que tá acontecendo com ela, eu quero saber o que ela vai fazer, eu quero saber qual vai ser o que ela tá pensando, eu também quero saber dele. Então, ao mesmo tempo que eu quero ter POVs dela pra entender sobre ela, eu quero ter POVs dele pra entender sobre ele. E eu acho que isso é muito importante porque quando uma história foca muito em um personagem só, fica muito mais fácil da gente perder o interesse.
Então, tendo esses dois personagens muito interessantes, é muito mais fácil da leitura fluir. Também preciso falar que a escrita da Sarah, ela é muito boa, ela é muito fluida desde o primeiro livro. Não teve nenhum momento que eu pensei assim, ai, tá tendo um infodump aqui, ela tá só me falando um monte de coisa e eu não tô a fim de ler. Pra dizer que isso não aconteceu em momento nenhum, aconteceu no penúltimo livro, que é Torre do Alvorecer, que é um livro do ponto de vista do Chaol, que eu não sei por que tem esse livro, que personagem insuportável, gente, insuportável, eu não consigo entender quem gosta desse personagem. Tipo, minha irmã é apaixonada nele, eu fico tipo, a gente leu o mesmo livro? Porque, tipo, cara, impossível gostar desse personagem. E tem um livro inteiro pra ele, no ponto de vista dele, e foi um parto pra eu terminar esse livro de tão chato que ele foi. Mas assim, foi o único também, né? No geral, a escrita dela é muito fluida e muito interessante, e eu gosto muito disso, eu acho muito legal também. Outro ponto que eu acho que também é muito bom é que essa história, ela tem um desenvolvimento de personagens muito interessante. Porque quando você tem muitos personagens e uma história muito longa, é muito importante que aqueles personagens eles se desenvolvam sem se perder da personalidade que você criou pra eles. Isso é muito difícil. Então a gente vê muitas sagas longas que ou os personagens não desenvolvem nada, ou eles se tornam um personagem totalmente diferente. Então isso é um ponto muito positivo, que ela desenvolve muito bem os personagens sem que eles percam a essência deles. Outra coisa que eu também acho muito bom é a construção de mundo. Eu acho que a construção de mundo nesse livro é um ponto muito positivo. É muito bem escrito, tá? É muito realista, digamos assim, no sentido que de tipo, ela colocou no mapa que esse lugar é longe desse lugar, e aí quando eles estão indo, ela fala, né, que eles estão há muito tempo viajando, há muitos dias viajando. Isso é muito importante, porque é muito estranho quando um autor se contradiz dentro da história com pontos muito importantes. Tipo, ela colocou no mapa que um lugar é super longe do outro, mas eles começam a viajar hoje e amanhã eles chegam. Isso não acontece em Trono de Vidro, então eu acho que essa questão também é muito boa. Também preciso falar do fato de que, por ser uma saga longa, que inclusive esse é um dos pontos que mais me fazem gostar de sagas longas, é que por ser uma saga longa, a gente se apega demais aos personagens. Então, é um livro que se torna meio que você vai lendo ele, você vai acompanhando aqueles personagens por tanto tempo que você sente que você é amigo deles. Então, assim, nos 2 livros finais eu já tava chorando a cada capítulo pelas coisas que aconteciam. E, novamente, não vou dar spoiler, mas assim, acontece muita coisa em Trono de Vidro. E é um livro muito denso de ler, porque acontece muita coisa, não necessariamente porque é um livro chato. Mas acontece muita coisa emocional, muita coisa assim, sabe? E apesar de ter uns momentos de descontração e de humor, de alívio cômico, do meio pro fim da história, esses momentos são muito raros, então se torna uma leitura mais densa, mas ainda assim não deixa de ser uma leitura muito, muito interessante. Mas assim, se eu gostei tanto, por que que eu disse que não é uma das minhas fantasias preferidas da vida? Isso é mais uma questão minha, tá? Mas assim, eu sinto que tem alguns pontos que fazem eu ter um livro como favorito. E eu gosto muito de fantasia numa vibe Príncipe Cruel, no sentido de que eu gosto daquela construção de visão de fadas e féricos, enfim. E a visão de Trono de Vidro de fadas e féricos é muito diferente da visão de Trono de Vidro de Príncipe Cruel. E isso é uma coisa que me pega um pouquinho. Eu prefiro essa questão de Príncipe Cruel, sabe? E eu acho que Trono de Vidro é uma questão mais guerreiros. E eu não sei se vocês estão entendendo, mas é uma vibe diferente. Então, apesar de eu gostar de Trono de Vidro, porque eu achei muito bom mesmo, eu acho que é uma fantasia muito boa, não tem como eu chegar aqui e dizer, não, uó, péssimo. Não é. É uma fantasia muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, não chega a ser uma fantasia que vai me fazer me apegar e me fazer querer ler o tempo todo e reler o tempo todo, sabe? O lugar de gravação porque a luz do outro tava mais ruimzinha, então ficou escuro lá. Mas enfim, como eu tava dizendo, apesar de ser um livro que não vai se tornar assim o meu preferido da vida, ele é um livro muito bom. Então, cara, assim, gente, de verdade, se você gosta de fantasia, eu acho que você vai adorar Trono de Vidro, porque é impossível não gostar. De verdade, o livro é uma fantasia muito boa, muito interessante, muito cativante. O livro te prende muito, a história te prende muito, desde o primeiro livro até o livro do Chaol, que é onde você vai ter que se esforçar muito pra terminar, porque ele é insuportável. Mas é uma saga que vale muito a pena, não é só hype do BookTok, realmente é um livro muito bom. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra Trono de Vidro, assim, no geral, a saga no geral. Por que não foi 5 estrelas? Por conta do livro do Chaol.
e porque tem alguns pontos que me incomodaram, mas que eu não posso falar sem dar spoiler. Você recomenda essa leitura? 200%. Eu acho que se você gosta de fantasia, vai ser impossível você não gostar de Trono de Vidro, porque realmente, gente, a história é muito boa, a história me cativou demais. Eu me apaixonei completamente pelo Dorian. Eu gosto muito da personagem da Celina, acho que ela é uma das personagens femininas mais fortes que tem. Eu gosto muito de fantasia que tem personagens fortes. E um dos pontos que eu gosto na Celina também é que ela é uma personagem forte, mas não masculinizada, sabe? Ela é feminina sem entrar naquele estereótipo. Então é muito positivo da escrita dessa autora. E eu acho que vale muito a pena a leitura. Por mais que não tenha virado uma das minhas fantasias preferidas da vida, eu gostei muito e eu acho que é uma das fantasias mais bem escritas que eu já li. Então sim, Trono de Vidro vale muito a pena. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de se inscrever no canal, que o próximo vídeo eu vou falar sobre Era Uma Vez Um Coração Partido, que eu tô lendo agora no momento, eu tô no último livro. E eu não vejo a hora de terminar, porque eu quero falar muito sobre ele. Então, assim, vem aí o próximo vídeo falando sobre Era Uma Vez Um Coração Partido e o meu novo loiro preferido, que é o Jax.